Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para que vocês, estudantes de graduação ou de pós-graduação na área de administração, possam ampliar conhecimentos, utilizando exatamente o conteúdo dos nossos programas como formação complementar à formação de vocês em nível de graduação ou de pós-graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar neste programa é Gestão Pública e Educação. Para isso, está aqui ao meu lado o nosso convidado, o professor Fernando José de Almeida, doutor e mestre em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduado em Filosofia e Pedagogia. O professor Fernando é professor titular do curso de pós-graduação em Educação, Currículo da PUC São Paulo e diretor de Currículo, Avaliação e Formação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Também foi secretário de Educação da cidade de São Paulo em 2001 e 2002, vice-reitor acadêmico da PUC de São Paulo e vice-presidente da Fundação Padre Anchieta no período 2007 a 2010, além de ter sido diretor de educação dessa instituição até o ano de 2013. Professor, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade de estar conosco aqui, tratando de temas em torno da gestão pública, da educação, a partir dessa sua trajetória, né? E, sobretudo, por poder compartilhar isso com estudantes, com jovens que estão começando a sua trajetória. Mais uma vez, muito obrigado, então. Eu agradeço o convite, porque o sentido do trabalho da universidade e o trabalho com a coisa pública, com a gestão da coisa pública, só tem sentido se for partilhado, não é? Só tem significado se for partilhado. E essa partilha não é apenas uma exposição de ideias, mas é a criação de um diálogo que hoje está muito facilitado pelas mídias que a gente tem, e pela compreensão de que cada unidade dos estados brasileiros, dessa enorme federação que somos nós, ela precisa dividir as riquezas que ele tem, multiplicar as riquezas que ele tem de produção de conhecimento, que é enorme no Brasil, e esse convite me permite realizar o sentido da minha existência profissional, que é a troca, o diálogo, a partilha, a reflexão. Muito bem. Acho que a gente poderia começar, talvez, estabelecendo uma relação entre a gestão pública e a educação, né? A gestão pública alcança todas as áreas de necessidades e demandas de uma sociedade, né? E a educação talvez não a maior, mas uma das, ou a essencial, ou a principal. Como é que a gente estabelece essa relação entre os princípios da gestão pública, seus valores, e a área da educação que ela deve atender? Bom, essas duas coisas, elas são muito, como você já induz na própria pergunta, elas são faces de uma mesma moeda e muito articuladas, né? Porque o que as une não são as ações isoladas. O que as une é o seguinte: seja a educação, seja a gestão da coisa pública, se dá relacionada com um projeto de nação. Quer dizer, que nação nós queremos, que nação nós estamos construindo, que nação nós podemos vir a construir. E é isso que nos une, quer dizer, criar, por exemplo, na educação, um currículo para a formação da juventude, dos adultos, que seja, né? Mas criar um currículo significa o que eu quero formar no cidadão para participar de qual nação. Se essas coisas não estiverem minimamente articuladas, você fica fazendo um jogo de soma zero, ou perverso. Se não fica claro o projeto de nação, eu ensino qualquer coisa, eu posso estar construindo uma nação que eu não quero, que não é importante, que não é desejável, que é injusta, que é violenta, que é desagregadora. Então, esse projeto grande une os programas de educação, leia-se os seus currículos, como os programas e a forma da gestão pública, né? Elas são muito semelhantes. Se elas estiverem descasadas, ou com o projeto de nação, ou entre si,
o projeto de nação não se realiza, a educação cumpre baixamente o seu produto, a sua finalidade, e a administração fica rodando em torno de si mesma e não tem nenhum significado social. Agora, como é que dentro desse contexto que o senhor se refere de o projeto de nação, quer dizer, uma ideia de uma nação, e a partir dela, para chegar a ela, uma estrutura educacional de base, enfim, que seja estruturada com currículos que levem a esse projeto, como é que isso se configura numa realidade geográfica, social, com tanta diversidade como a gente tem no Brasil, né? Quer dizer, você tem municípios muito pequenos, com poucos recursos, que às vezes têm projetos muito produtivos. E cidades como São Paulo, o senhor passou pela experiência de ser secretário de Educação numa cidade como a maior cidade da América Latina, como é que isso se expressa, professor? Como é que se consegue fechar essa conta que não seja uma soma zero? Não é fácil. Não é fácil. Nós estamos no meio de uma percepção na nossa sociedade hoje, em fins de abril de 2016, vivendo o máximo dessa dificuldade de fazer essa equação. Então eu vou dar uma pequena recuada conceitual do que, no meu modo de ver, tem que ser o primeiro enfoque do que significa gestão. A palavra gestão, ela vem de uma palavra latina, um radical latino muito rico, que é gerar. É gestar, tudo é a mesma coisa. Gestar, gerar, gerir, tudo é a mesma coisa. Que é a ideia da vida, do nascimento. E mais do que o nascimento e a vida, na gestação, o processo de desenvolvimento da vida com proteção, com cuidado, com carinho. Não é? A palavra carinho pode ser desvalorizada, mas é a ideia de ter uma relação muito afetiva, próxima, cuidadosa, com a gestão. A gestão é um ato de cuidado, a gestão é um ato de proteção. E a gente tem que desenvolver isso, retomar a origem, porque a tendência é que o ato de carinho se torne uma burocracia. E que o ato de carinho tornado uma burocracia, ele vira contra o próprio acarinhado, porque aí vira o gestor como uma espécie de mandante, capitão do mato, não é? Que com um chicote ele vai organizando o que é a gestão daquela instituição ou daquela entidade. Então, retomar a origem da gestão é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque, por exemplo, só para dizer como é que é rico, generoso vem daí. Não é? Gerúndio é essa ideia de que não para nunca, por isso que o brasileiro hoje está usando muito um termo aí do vamos estar fazendo, quer dizer, eu não paro de fazer, né? E não está ligado necessariamente essa ideia com a ideia do controle da produção, que é outra coisa, que faz parte. Avaliar como meu filho está andando no meu processo de educação dele, de acarinhamento, de alimentação, de levar para a escola, de trazer, etc., de alimentar, ele tem controle também, filho. A faca tem que pegar desse jeito, não, agora o cotovelo em cima da mesa, não, vamos lá, não faça isso, agradeça as pessoas que fizeram as coisas, etc. Esse processo de controle e dos resultados, mede, leva para o médico, vê exame de dentista, é uma das partes do carinho, mas o que a gente tem que tomar cuidado para que estou voltando à sua pergunta, esse acoplamento aconteça, é continuamente retomar qual é o sentido da gestão, que não é só o controle. Se for o controle, a educação pula fora. A educação quer a liberdade, quer o debate, quer o diálogo, quer a conversa, né? E você só controla, eu digo, não quero você. Se você não gosta de mim, não quero você. Muito simplificadamente respondendo. Agora, essa geração também vem daí, não é? Quer dizer, as novas gerações, por exemplo, são as novas modalidades de cuidar do que está vindo, não é? Ela exige também contínuo repensar sobre si mesmo. Quer dizer, será que os objetivos que eu estava pretendendo com a minha gestão,
se afinam com aquele a quem eu presto serviço, porque o gestor sempre presta serviço a alguém. Sim. Ele não tem finalidade em si mesmo. Então, o processo de avaliar como que eu estou indo na minha função, à luz do que o demandante do meu serviço quer, que ele também tem que avaliar. Então, por exemplo, o processo de gestão, ou melhor, dos objetivos de uma escola se alteram continuamente. Ainda bem. Preciso ter uma referência, mas uma referência para que eu dialogue com ela, para que eu a enriqueça, para que eu a compreenda cada vez melhor, que eu a olhe de outros lados. Esse é o objetivo da educação. E a gestão tem que facilitar que este projeto maior seja cumprido. Isso é muito difícil, como você dizia, do grande para o pequeno. No entanto, quer dizer, o Brasil tem um problema quase tão grande quanto esse que você falou. É um outro processo, quer dizer, as cidades pequenininhas, elas estão tendendo a ser grandes, que o modelo do Brasil, que há 60 anos atrás era 60% rural, seguramente meus pais vieram do campo, seguramente os seus também, e hoje não tem mais ninguém das nossas famílias no campo. Ou seja, 84% da população brasileira está no campo. Da América Latina, 80 milhões de cidadãos vivem nas grandes cidades, né, que é o continente mais urbano do mundo, mais do que a Ásia, do que a África, do que a Europa, é a América Latina. Porque a Europa também, quando fez o processo de urbanização, ele partiu de um princípio, eu vou caricaturizar um pouco, de Napoleão, que foi lá atrás, quando escolheu que, colocando uma pequena igreja, a igreja, o correio, né, a prefeiturinha, o padeiro, o açougueiro e mais um pequeno grupo, a escolinha comunal, ele criava um núcleo de cidades que era estimulado a desenvolver e depois parar. A França hoje, por exemplo, é um país que é feito de um número enorme de pequenas cidades de 2 a 3 mil habitantes, que se comunicam, mas não crescem, por muitos motivos, mas também o processo urbanizador da Europa foi muito planejado no sentido de ter uma visão de economia, de participação no território, e o Brasil não. Nós fomos muito faroeste, né? A gente pegou um modelo retardado de colonização pela posse da terra e criamos um gigante, verdadeiro gigante, como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, e como um modelo bom, e não é modelo bom. Não é? Hoje nós estamos pagando caramente um mito de que o progresso era uma coisa necessariamente boa e era infindável. Ele não terá fim, o progresso. Quanto mais progresso, melhor eu serei. Quanto mais progresso, mais a sociedade será feliz. E não é verdade. Isso é um mito que foi acreditado, inclusive está na nossa bandeira. E o que nós precisamos agora é parar de crescer. A gente tem que dar freada de arrumação e fazer com que as pessoas possam partilhar da cidade. As pessoas têm direito à cidade, de participar de todas as ações culturais que estão latentes na universidade, na cidade e que precisam ser divididas, trocadas, melhoradas. E isso vale para todos, não só para a cultura, isso vale, por exemplo, para o tratamento aos mortos. Vou dar um exemplo pequeno para você de um trabalho que a gente está fazendo na Secretaria de Educação, na cidade de São Paulo, e que vou chegar à questão da gestão. O segundo maior parque verde da cidade de São Paulo são os cemitérios. São enterradas 220 mil pessoas por ano. Ou seja, é um fenômeno esse negócio. E tem obras de arte, tem a memória, tem a história, tem a dor, tem uma série de coisas que o cemitério é um espaço humano, muito humano o cemitério. Só que eu fecho o cemitério
e digo, ninguém pode ver isso aqui, porque é a morte, não vamos tratar disso, vamos fingir que ela não existe, vamos cuidar só da vida. A Prefeitura de São Paulo, unindo 3 secretarias, resolveu abrir o espaço cemiterial aos alunos da escola. Os alunos vão, pequenininhos, alunos de 5 anos, 6 anos, 4 anos, vão visitar o cemitério para ter um contato que a sociedade lhe tira, para ter um contato com a morte, com a perda, com a dor, ou com a memória dos que estão lá, ou com as obras de arte dos túmulos, ou com a beleza do parque, que é possível. E numa dessas visitas das crianças, uma criança perguntava, por que tem tanto muro se as almas conseguem passar pelos muros? Né? Então, ou seja, o cemitério é um espaço da cidade, é um espaço cultural e é um espaço humano da maior relevância e que a gente esconde a realidade. O que a prefeitura fez com a ideia de fazer uma gestão democrática da cidade? A Secretaria de Serviço, que é a mesma que recolhe lixo, que é a mesma que faz outros serviços na cidade, inúmeros serviços, junto com a educação e com o serviço funerário, e com uma universidade, nós fizemos, que tem um núcleo de estudos sobre a morte, a perda e o luto, e fizemos um plano de formação dos professores, de atendimento com a orquestra sinfônica, com corais, com peças teatrais, com cinema, para revitalizar o espaço da memória. Esse projeto chama História e Memória. Estou dando esse exemplo, Áureo, talvez tenha dado uma volta muito grande, mas assim, a gestão da cidade, ou ela conta com a educação, e a gestão é sensível a perceber que ela não apenas tem que enterrar na hora certa, ter o coveiro lá em cima da pá, esperando para todo mundo ir embora, mas estamos fazendo formação do coveiro, para entender o que são aqueles atores que vêm, ficam 1 hora e vão embora. E ele não tem que estar ali como se aquilo não fosse com ele. Aquilo é com ele é uma pessoa importante para nós. E nós também os desconsideramos quando temos nosso momento de dor. Então, eu vou finalizar aqui só para dizer o seguinte: essas uniões entre gestão e educação, gestão e política pública, gestão e cultura, ela é tanto mais eficaz a gestão, quanto mais ela é sensível ao qual o objeto e qual o sujeito a quem eu estou prestando serviço. E ajudar a pensar e, ao mesmo tempo, ajudar, ou melhor, estar sensível para a própria mutação enquanto sistema de gestão. É porque, na verdade, eu vou agora reforçar um pouco isso que o professor Fernando fez menção de que foi uma volta, né? Porque normalmente a gente associa, eu acho que esse é um pouco do senso comum, a boa gestão na área da educação são as tantas escolas que construir, ginásios de esporte que não interessa se tem uso ou não tem uso, contratar professores. Fica muito, talvez, num lado menos humano, digamos assim, da gestão da educação, né? O relatório de um bom gestor é aquele que relaciona tantas e tantas salas de aula, que construi tantos e tantos ar-condicionado que instalei. Não é só isso, também passa por isso, mas não é só isso, né? Eu acho que a gestão a que se referiu agora o professor Fernando, de integrar secretarias e tratar de um tema que, sinceramente, professor, eu nunca imaginei que fosse objeto de uma ação como essa, é algo que é inovador, é transformador, são boas práticas que extrapolam os relatórios de gestão da área de educação que numeram quantas escolas ou salas de aula, enfim, que também é necessário. Ou só constrói, está entregue. Como é que ocupa? E mais do que isso, professor, algo que eu, por estar também na academia há mais de 2 décadas aqui, convivendo com gerações de estudantes que a gente vê o quão são diferentes, e se defrontando, às vezes, com currículos que não atendem mais a demanda daquele universo que está em transformação, cuja geração já é a geração tecnológica, e nós, docentes nessa área, acabamos não entendendo a transformação e atribuindo a esse jovem uma rebeldia que me deixa constrangido ou uma atitude que não respeita a minha autoridade. E a formação dos professores, aí é que eu quero chegar.
com relação aos seus currículos, com relação às relações que se estabelecem com o seu público, seja do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior? Como é que está essa formação hoje, de uma maneira geral e particularmente na área da educação pública, professor? Então, você tocou no problema que é uma manifestação do problema, mas que faz parte do problema. A má formação não é o problema. A má formação do professor, a inadequada formação do professor, ela se dá como manifestação de um problema grande que nós temos. Em primeiro lugar, Raul, a educação pública brasileira, ela é uma jovem de 20 anos, republicana. Ela começou, porque para você ter uma educação republicana, aquilo que a Europa, que os Estados Unidos, que a Finlândia já fizeram no início do século passado, bem no início ou no fim do outro, no século XIX, que é a ideia da escola para todos. A primeira ideia da democracia é a escola para todos. Segunda é a crença que todos podem aprender e aprender bem. Porque não necessariamente é assim que a sociedade pensa sobre pobre não aprende direito, porque ele comeu mal, não aprende, nunca vai aprender direito, então fora da escola ou escola de baixa qualidade para ele. Então vamos lá. Primeiro item é a escola republicana, vou chegar ao professor. A escola republicana, que é para todos, é a primeira coisa. Mas segundo, não basta ter todo mundo dentro da sala de aula. Eu preciso ter uma coisa chamada financiamento. E o Brasil só começou a ter o financiamento há menos de 20 anos atrás, que é o Fundeb, atualmente Fundef, começou como Fundef, né? Terceira coisa, tem que ter currículo. Se eu não tenho currículo, eu vou formar o professor para quê? Ele senta e diz assim, quero ser professor, quero dar aula de matemática. O que eu ensino para os alunos? Não, vamos estudar a teoria do conhecimento. Não, vamos estudar a história de não sei o quê. E diz assim, não, eu quero dar aula, eu quero ensinar. O currículo é a estrutura básica que faz com que a escola comece a ter o significado e a capacidade mais ampla de expansão e cumprir suas missões. Eu não dou o currículo dizendo, ah, não, professor, cuida. A escola, porque é muito diferente, escola pequenininha, escola grandão, então não pode. Pode. Quer dizer, o que une a cidade pequenininha com a cidade grandona? O que faz com que o cidadão de São Paulo tenha que ser, numa coisa básica, a mesma formação ou os mesmos direitos, isso é fácil a gente entender, né? De uma pessoa do interior do Amazonas ou do sul do Piauí. Então, coisa básica vamos falar sobre isso, vamos discutir nacionalmente isso. Claro que reservando o direito das autonomias das escolas e das regiões para criar a sua versão curricular, a sua versão de complementos curriculares de adequação à realidade local. Mas o local não quer dizer que eu sou só local, esses jovens vão sair de lá. Por isso que eu comecei a dizer, a tendência da urbanização é essa criança vai ter que estar preparada, e é o desafio do Brasil hoje, não só para viver em São Paulo, é para viver em qualquer parte do mundo. Pode estar na China, pode ir para a Ásia, pode ir para a África. E então, essa passagem da ideia de que a cidadania hoje é internacional, eu sou um cidadão internacional. Global, né? Meus pais eram do interior, cortava cana no interior do estado do Rio e o filho deles e a filha deles, né? Aí eu estudei na França, trabalhei 7 anos na África e eu não planejei para isso. Mas os meus netos, os seus netos, vão seguramente viver, a metade deles vão viver fora do Brasil. Quer dizer, isso não é que não vão voltar, né, que o Brasil está ruim, é que nós estamos espalhando isso. Como, por exemplo, na nossa escola pública hoje de São Paulo, nós temos 4.700 alunos da Bolívia. Olha só. Quer dizer, que maior, riqueza de relações isso constrói. Isso. E se está preparado para admitir o diferente, o internacional, etc., é uma tarefa do currículo. Mas voltando à escola e formação do professor. Então, se eu tiver financiamento, tiver todas as crianças, já temos, hoje temos 98% das crianças do ensino fundamental estão na escola. Isso já é uma conquista que nós demoramos 500 anos para fazer. Fizemos em 20.
E só tijolo não faz escola. Posso construir, como você dizia, constrói tijolo, carteira, põe lá com um monte de computador. Se não, e aluno eu tenho. Se eu não tiver professor, não tem escola. Para formar escola sem currículo, para formar professor sem currículo, eu não formo. Então, essa equação, agora, no sentido histórico, foi muito rápido o que nós fizemos em 20 anos. Mas no sentido da dívida histórica que temos com o cidadão brasileiro que não frequentaram a escola, porque nós não fizemos isso, isso é de uma justiça brutal e uma dívida que nós nunca vamos pagar. Cruel com as gerações que não conseguiram fazer. Mas a última coisa é a avaliação. Eu tenho que avaliar desde o prédio da escola, né, se está bem, se o professor está bem formado, se tem livro na biblioteca, etc. Mas eu tenho que avaliar também a aprendizagem do aluno. E, consequentemente, quando o aluno não aprende, eu tenho que avaliar também o que está acontecendo com o professor que fez com que o aluno não aprendesse. E tem que avaliar também por que o currículo não está funcionando para que o aluno aprenda. Pode ser o currículo seja ruim, o professor seja ótimo. Então, essa complexidade do estudo da escola republicana, agora que o Brasil está vivendo. É uma covardia que fizemos com as gerações passadas, mas nós temos que comemorar e não cobrar antes do tempo que a escola já esteja formando crianças como se estivessem na Finlândia ou na Dinamarca. Na Dinamarca, há pouco tempo atrás, o que acontece? As crianças fazem recreio na rua. Mas tudo, não tem um cabelo escuro. Tudo lourinho, lourinho, lourinho de doer. Eu estou falando isso para quê? Não é que o cabelo escuro é que decide. Ao contrário, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma uniformidade, uma proteção cultural e de proteção do Estado que gera isso. Nós não temos, nós queremos que o Estado, de alguma forma, desconsidere, entregue para a iniciativa privada fazer o trabalho da educação. Não podemos, nós temos que manter, claro que podemos entregar a iniciativa privada, mas a prioridade, a hegemonia do processo educacional brasileiro tem que ser comprometimento do Estado com liberdade, com laicidade, com competência da aprendizagem significativa. Agora, professor, eu queria fazer talvez uma provocação. Mais de uma vez eu já ouvi em diferentes instâncias e âmbitos, na escola pública, sobretudo na escola pública, que o magistério é um exercício de sacerdócio, que depende muito da doação. Na verdade, eu me descobri professor, não me formei necessariamente para isso, gosto muito do que faço, mas essa é uma profissão que ainda merecia muito mais valorização, né? Eu acho que a atuação do professor, só para trazer à tona aqui uma discussão que é sempre presente sobretudo entre professores do Estado, né, que parece que são os mais das redes públicas estaduais, né? Então, Mauro, e alguns deles com formação ainda muito carente, isso. E até 30 anos atrás, um número de professores chamados leigos, né, que eram professores que tinham quarto ano e ia dar aula para aluno de quarto ano. Né? Primeiro, segundo, terceiro, juntava tudo numa sala, primeiro, segundo, terceiro, e ele que tinha feito até quarto ano dava aula para aquelas pessoas. Isso foi um remendo que a história do Brasil fez e que continua ainda meio remendo, né? Mas um pouco, Auro, foi ótimo você ter trazido isso, um pouco por essa, nós temos 20 anos só, 20 anos você não forma uma cultura da professoreidade, da profissão professor, de que ele possa professar, é isso que ele faz, né? Que ele possa professar aquilo que ele sabe, que ele é, que ele tem, que compete a ele fazer. Os nossos professores ainda não tiveram tempo, ou seja, nós como, eu diria, Estado brasileiro, população brasileira, política brasileira, projeto de nação brasileira, não nos debruçamos ainda sobre essa figura, né? Nós construímos as escolas, colocamos as crianças, foi ótimo. A educação agora é de melhor qualidade do que era 50 anos atrás, e eu vou te dizer por quê. Porque educação de qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Qualidade para poucos é privilégio, é isso que o shopping faz, tá? Quando eu coloco todas as crianças na escola, eu crio a possibilidade de ter a qualidade social, não a qualidade do garoto ganhar um concurso público na Noruega, nem na Coreia. O brasileiro que vai lá é inteligente, de qualquer lugar ele é inteligente.
Agora, você criar uma inteligência nacional que todos possam partilhar, isto é absolutamente novo. E eu não posso entregar só ao professor, coitado. Ele tem 19 anos, 20 anos, 21 anos, quando ele entra em sala de aula. Eu com 20 anos não sabia nada. Não, agora, como era muito fechada a escola, era muito pequena, eu estudei com os jesuítas, né, durante toda a minha vida até a academia. E era tudo muito protegido, tudo para aquele pequeno grupo, com todas as bibliotecas disponíveis, com professores maravilhosos, com colegas todos que tinham um caldo cultural muito forte e que não era qualidade, era privilégio, entendeu? Agora, quando o povo brasileiro, com o Estado brasileiro, com as instituições brasileiras, resolvem cuidar da escola e receber todas as crianças de qualquer classe social para ela, tem que dar tempo a ela, dar condição para que... É hipócrita a cobrança de que o professor é mal preparado, que o professor também não tem cultura, que o aluno sabe mais que o professor, que o professor tem medo da tecnologia. Isso tudo são mitos que se criam, que desservem a educação brasileira, não prestam nenhum serviço. O que é o momento agora é da gente unir em torno da questão da educacional, não já para cobrar, mas para isso que você dizia, Aldi, que condições essas pessoas precisam para ter o que você teve na sua vida, que foi, aprendi a ser professor sendo professor, mas você era um. Agora, quando a gente faz isso como política, essa moçada tem que aprender a ser professor com condições materiais, ideológicas, políticas, conceituais, científicas, de produzir a professoreidade dele. É esse o passo que o Brasil precisa dar. Agora, eu vou fazer menção a essa passagem na vida do professor Fernando, porque a Fundação Padre Anchieta, lá em São Paulo, que inclusive é a mantenedora da TV Cultura, pioneira TV Cultura do Brasil, no Brasil, né? Também tem um papel importante nessas articulações, quer dizer, essas estruturas, eu não sei se paraestatais, vamos dizer assim, porque nem todas elas são privadas, algumas são públicas de direito privado, enfim, elas têm um papel importante também. As organizações não governamentais, os conselhos comunitários, há uma rede, digamos assim, de instituições, entidades, coletivos, grupos que interagem e podem ser potencializados no papel que o Estado tem em torno da educação, professor. Queria que o senhor comentasse um pouco isso, esse perfil, esse papel, a partir da sua experiência, da sua vivência com a Fundação Padre Anchieta. Então, a Fundação Padre Anchieta é uma entidade, como você dizia, de caráter público, mas ela é financiada uma parte enorme pelo Estado. Está vinculada à Secretaria de Cultura do Estado. Secretaria de Cultura do Estado. Tem aí uma coisa de 120 milhões ano para tocar a programação, porque ela tem 3 canais de televisão, né? Um é o canal Univesp, que é um canal de formação das universidades públicas de São Paulo para criar cursos à distância, graduação, né? Com vestibular, com Univesp TV. E parte forte da Univesp TV é produzir programas televisivos, talvez um pouco como esse daqui. Ele entra na estrutura dos cursos para formar. Tem 2 rádios, uma rádio AM e FM. E a TV Cultura, além disso, ela é uma composição muito interessante. Por exemplo, ela não pode ter dinheiro de publicidade. Então ela não pode receber dinheiro da Sadia, para fazer propaganda da Sadia, para financiar com aquele X mil, X milhões, quanto for, fazer um programa de jornalismo ou de reportagem. Não pode. Aí ela presta serviços também, quer dizer, para poder se sustentar, porque os X milhões que o Estado dá, então os serviços são na área de pegar o acervo que a TV Cultura tem, que é riquíssimo, que é desde 1978, e 76, se não me engano. Eu acho que é início da década de 1970. E esse rico acervo que está lá, ele é retomado, ressignificado a cada tempo para poder devolver à sociedade, à escola, a formação do trabalhador do campo,
a cultura, programas de saneamento, de saúde. Então, o que a TV Cultura fez? Eu acho que isso pode ser um modelo dentro do que você me perguntava de organização, de gestão da coisa pública, que é criar sociedades que não sejam só dependentes do recurso dos impostos, com verbas carimbadas, mas que também ela tem uma espécie de obrigação de respiradouro para ela criar também a complementação do trabalho do Estado com o trabalho do serviço que ela faz. Eu acho que é uma fórmula rica que permite catalisar dentro de si os trabalhos das ONGs, quer dizer, chamar uma ONG para apoiar, uma ONG que tem um trabalho com o meio ambiente, tem que apoiar a TV Cultura, tem que ajudar a produzir, como uma fábrica de cerveja ou de linguiça pode fornecer recursos para poder trazer para o público aquilo que ele também usou em formas de exploração, no sentido não ruim, mas no sentido de explorar riquezas, explorar espaços públicos, venda, recursos, etc. Professor Fernando José de Almeida, estamos aqui conversando sobre gestão pública e educação, nos aproximando aí do final do tempo que temos destinado para essa conversa. Eu quero desde logo deixar muito claro que é uma oportunidade, um privilégio tê-lo aqui nesse diálogo. E normalmente ao final das conversas que fazemos nesse programa Oficinas de Gestão, eu sempre peço aos nossos convidados que falem diretamente com jovens, que são o público principal desse programa. São jovens estudantes de administração em nível de graduação ou de pós-graduação. Alguns deles, espalhados em polos, também se utilizam desses programas no Brasil inteiro para poder conhecer um pouco mais de diferentes temas. E a gente pede, então, que os nossos convidados se dirijam a esses alunos pensando assim: ou vocês já estão atuando na gestão de alguma forma, ou vocês podem vir a se transformar em gestores públicos ao final da sua formação, e transferir um pouco a responsabilidade do que falamos para essa geração que está começando agora. E mais do que isso, que o senhor falasse também de que perspectivas o senhor tem com relação ao que pode acontecer na área da educação, da gestão da educação, das boas práticas, das boas iniciativas, que talvez a gente possa esperar daqui para frente, professor. Tá. Bom, esse é o sentido maior da minha vinda aqui, é exatamente conversar com os alunos jovens, já mais adultos, já mais maduros, pessoas que estão sintetizando, às vezes, muitas experiências profissionais no local da gestão, que é um local muito rico de síntese de tudo que fizemos. Eu sou filósofo de formação, mas hoje sou um gestor, né? E então acho que a coisa mais esperançosa que a gente tem na gestão é que haja uma ampliação do significado da gestão, e vocês são os agentes para isso, do conceito de superação da ideia da gestão como controle, da gestão como otimização de determinadas coisas, de produtos, e do encurtamento de tempo para economia de dinheiro, que são coisas válidas todas, mas se elas não estiverem situadas num ninho mais humanizador, politicamente mais complexo e generoso, a gestão vai ser uma gestão de capitão do mato, não é? Que controlava a fuga dos escravos. Não é isso. Então, nesse sentido, a gestão que é a gestão, eu digo moderna, não só porque é novinha, mas moderna enquanto é mais condizente com as necessidades do nosso mundo tão complexo, é a gestão por transparência. Eu não posso gerir a coisa pública sem que eu possa conversar tudo publicamente com vocês, com o meu usuário do meu sistema de gestão. Se eu tiver que falar escondido para ele, como o Neymar faz, agora virou moda, todos os caras só falam assim, come com a boca aberta, mas fala, não é bom. Então, ironias à parte, a transparência é uma característica fundamental da gestão. A transparência, ela está ligada à democracia, não é? Quer dizer,
eu respeito a todo mundo que participa e que é usuário e que é de alguma forma tocado pelo meu sistema de gestão. O gestor, ele tem que prestar contas. Ele não só tem que ter contas prestadas por outros, mas ele tem que prestar conta, mais do que todo mundo. Porque é ele que controla, de alguma forma, as informações que vêm de todos os lugares. Ele que documenta essas informações. Então, a documentação das informações, a recepção, a transparência delas em função de um bem maior, comum, que exige ética, que exige que eu possa conversar isso com meus filhos, com meus netos e ter honra daquilo que eu faço. Isso é fundamental para o gestor. A outra coisa é que as regras estejam claras. Quer dizer, o gestor muitas vezes se apropria das regras sem contar, para ele estar sempre podendo manipular. Eu vou dar um exemplo muito pobre de professor que tem o diário de classe dos alunos e não mostra para o aluno. Ele diz assim, você tirou 6,5, mas não conta o que ele ensinou, o que ele propôs, quantas vezes o aluno respondeu, de onde ele tirou esses dados concretos para dizer que o aluno tirou 6,5. Quer dizer, o escondimento dos processos que geram as tomadas de decisão de um gestor, ou mesmo que o gestor não tome decisão, mas ele orienta o tomador de decisões, que pode ser um professor, pode ser o diretor da escola, pode ser o secretário de educação, falando na área de educação. Então, as regras claras. E a rotina não pode se tornar a coisa mais importante. A rotina só é boa quando ela liberta para que eu faça o meu trabalho criativo mais amplo. O que é isso? Né? Quando eu estou bem roteirizado e rotinizado, eu fico liberado para criar e para pensar. É o exemplo de um motorista de ônibus. Quer dizer, o motorista de ônibus, quanto melhor ele tiver maquinizado os procedimentos de câmbio, de acelerador, de olhar os espelhos, saber se o passageiro está lá, já entrou. Quanto mais ele for automatizado para isso, mais ele é capaz de ver se vem uma criança correndo lá adiante com a bola de futebol. Aquela máxima de que a disciplina é que me dá a liberdade. Né? A disciplina me liberta. Agora, no momento em que a disciplina ela se torna um objeto de si mesmo, aí eu estou tendo uma gestão autocrática, autoritária e desumanizadora. Então, para terminar, Auro, obrigado por você ter me feito essa provocação aqui final. Para terminar, eu queria dizer que a gestão ela tem que estar ligada à humanização, ao tempo do humano. O que quer dizer isso? Eu não posso ser um gestor de coisas públicas, posso ser toda a minha fábrica de sola de sapato, não é? Mas se eu, que não é menos do que as outras coisas, mas assim, é minha, pessoal, eu faço o que eu quero. Agora, quando eu entro na coisa pública, a gestão ela tem que ter uma dinâmica humanizadora que, por exemplo, não está afiliada ao tempo necessariamente como um encurtamento do tempo como símbolo de eficácia. Por exemplo, o tempo da gestação de uma criança, 9 meses, não adianta querer fazer por 4. Vamos fazer mais rápido e tal. E para um monte de outras coisas da vida humana, que é um processo orgânico que tem respeitos, tem crescimentos, tem desenvolvimentos, tem paradas de reflexão. Tem dores de crescimento. Tem dores de crescimento. Então a gestão é basicamente um ato humano. E como humano, ele tem que respeitar os grandes princípios do ser humano, que são a liberdade, a fraternidade, o compromisso com a reflexão ética contínua, com o bem. E, na verdade, a gestão organiza a possibilidade de sermos felizes. Muito bem, professor Fernando José de Almeida, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade por ter participado conosco. Obrigado a vocês que acompanharam mais esse programa e fique atento lá no ambiente virtual do programa Oficinas de Gestão, a agenda dos nossos próximos encontros. Até a próxima.